Olá, boa noite. Centro do Recife à espera da revitalização. Empresários conhecem financiamento para reformar prédios antigos. Operação prende criminosos que furtavam carros de locadoras. Grupo também é suspeito de divulgar pornografia infantil. Mulheres da região metropolitana do Recife denunciam suposto golpe aplicado por agência de modelos de São Paulo. A gente explica como ambulantes e barraqueiros podem solicitar a ligação de energia para trabalhar durante as festas de São João. E a alegria da disputa para escolher o rei e a rainha do milho da pessoa idosa do Recife. Investidores conheceram hoje uma linha de financiamento para revitalizar prédios antigos da capital pernambucana. São gigantes adormecidos no centro do Recife, à espera de uma nova vida. As estruturas que guardam décadas de histórias resistem ao tempo, mas se desgastam com a falta de zelo e de investimento. Quantas vezes passamos por esses prédios e pensamos, como eles chegaram a esse ponto? Eu acho isso um grande problema, até porque serve como abrigo para moradores de rua. Não só conservar, mas habitar, né? É um desprezo, né? Nessa terça-feira, a Prefeitura do Recife reuniu proprietários de imóveis, investidores e empresários para apresentar um financiamento imobiliário oferecido pela Caixa Econômica Federal, exclusivo para retrofit, que é a revitalização de edifícios antigos. A gente tem uma opção de alternativa de crédito para a construtora, para o empreendedor que quer adquirir um prédio e fazer um empreendimento de requalificação, um retrofit, e também financia o cliente final, que é aquele cliente que depois vai adquirir para a finalidade da moradia. Se esse imóvel ele tiver dentro dos parâmetros do programa Minha Casa Minha Vida, tanto a construtora quanto os clientes finais, eles podem usar os recursos do Minha Casa Minha Vida. A proposta também incentiva o uso misto dos edifícios, com moradias nos andares superiores e comércios no térreo. De acordo com a Prefeitura, a intenção é reocupar prédios que hoje estão sem uso, trazendo um novo fôlego à região central da capital pernambucana. Desde a criação em 2021, o programa Recentro tem oferecido benefícios fiscais como isenções de impostos, como IPTU, ISS e ITBI. Até agora, mais de 40 empreendimentos foram contemplados. Ao longo desses 3 anos, mais de 3 anos, a gente investiu mais de 200 milhões de recursos da Prefeitura em obras de infraestrutura, de drenagem, de mobilidade, recuperação de parques, de praças, o Parque das Esculturas Francisco Brenão, uma série de atrativos, a realização de eventos para trazer de volta as pessoas para a área central. Aqui no bairro de Santo Antônio, área central e histórica do Recife, a vista se mistura entre o abandono e a preservação. É como se fossem duas faces da mesma moeda, em que o antigo depende do cuidado para sobreviver. Na Rua do Imperador, o prédio do Gabinete Português de Leitura, inaugurado em 1921, é um exemplo de uma estrutura secular preservada. Mas algumas ruas atrás, a imagem traz outro cenário. Na Avenida Dantas Barreto, o que se vê é uma sequência de prédios abandonados pedindo socorro. Tanta coisa assim que podia ser aproveitado com coisas mais úteis e estão abandonado que não servem para nada. Alguns desses prédios, inclusive, estão na lista da Prefeitura como habilitados para receber o financiamento, como o edifício JK, abandonado em um dos principais corredores da cidade. E o edifício Pernambuco, residencial e comercial, aguardando mais cuidado. Se o governo pudesse olhar mais para esse lado, poderia deixar até os prédios pintados, dar mais vida, dar mais cor, moradia quem está precisando, porque fica muita gente aí dormindo na rua sem necessidade e tendo os prédios ocupados. Ambulantes e barraqueiros que desejarem contar com fornecimento de energia regular durante o período do São João precisam fazer o pedido para a Neo Energia. Quem explica o passo a passo é a repórter Daniele Fonseca. Precisa solicitar a ligação provisória qualquer pessoa que vai oferecer um serviço ou vender um produto durante o período junino. A gente convidou para conversar mais sobre esse assunto Fábio Barros. Ele é gerente operacional aqui da Neo Energia.
O que é a ligação provisória, Fábio? A ligação provisória são ligações realizadas em períodos predefinidos, quando geralmente tem algum evento de rua onde não se tem energia elétrica na região. Então é necessária a ligação provisória para poder atender àquela necessidade momentânea. Quais são as exigências para isso? Primeiro, são 3 exigências. A pessoa que vai solicitar essa ligação provisória precisa apresentar uma declaração da Prefeitura de utilização do solo, a declaração que autoriza a utilização do solo, e vai ter que declarar a carga que será utilizada no ato da geração desse serviço no atendimento da Neoenergia. Quais são os materiais necessários e isso fica sob a responsabilidade de quem? Todo padrão, como, por exemplo, os condutores, o disjuntor, o aterramento, a caixinha lá onde vai ficar a questão das ligações, tudo é responsabilidade do cliente que está solicitando. O que é que ele deve informar em relação ao serviço que está sendo prestado ali, aos itens que estão sendo vendidos na barraquinha, por exemplo, que ele montar? Por exemplo, se ele vai trabalhar vendendo alimentos, ele vai declarar lá, por exemplo, um micro-ondas, uma geladeira, uma estufa. Enfim, ele vai relacionar no ato da geração do serviço quais são os equipamentos elétricos que ele vai estar utilizando durante o período. Precisa ter MEI, por exemplo, a pessoa precisa estar formalizada para receber esse serviço e oferecer o serviço dela para a população? Não é necessário. Se ele já tem autorização de utilização do solo da Prefeitura, se ele levar um documento oficial com foto ao nosso atendimento, ele já pode gerar o serviço. O que não é permitido nessas situações, Fábio? Ligação clandestina em nenhuma hipótese. A ligação clandestina é crime, previsto em Código Penal, e causa risco às pessoas que as executam e todo mundo que transita na região. Então a nossa orientação é que procure nossos canais, principalmente nossas lojas de atendimento, para solicitar o serviço de ligação provisória. E qual é o período estabelecido para isso? A pessoa precisa pedir com qual antecedência? Com no mínimo 5 dias de antecedência, 5 dias úteis. Muito obrigada pelas informações. Voltamos para o estúdio do NE2. Você viu aí que ligação clandestina é crime e um encontro de eletricistas discute esta noite os riscos dessas práticas ilegais. O evento é no Senai de Areias, na zona oeste do Recife, de onde fala ao vivo o repórter Mário Carvalho. Oi, Mário, boa noite para você. As buchas de alta tensão vai possuir também... Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Dezenas de profissionais aqui que trabalham, como eletricistas e outras funções parecidas, estão aqui no Senai do bairro de Areias para acompanhar essa programação que conta com várias palestras. A de agora, por exemplo, fala sobre a importância de evitar produtos de má qualidade. Só para se ter uma ideia dessa importância desse debate, em 2024 foram registradas 79 ocorrências de acidentes de origem elétrica, com 46 mortes, sendo 44 por choque elétrico e 2 mortes em incêndios de origem elétrica. Aqui tem uma demonstração, inclusive, vou pedir para a Sam Costa mostrar aqui, um equipamento que mostra a diferença de um fio de boa qualidade para um fio de má qualidade. Daqui a pouquinho a gente vai ver o resultado, Eu vou conversar com o Enio Rodrigues, diretor executivo do Sindicel, Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos. Isso aqui valoriza muito o profissional e a qualificação desse profissional, Daí a importância, para evitar acidentes e tudo mais em casa, de ter essa qualificação, Boa noite. Exato, boa noite. O profissional ele é fundamental, que ele tem condição de analisar um produto, se ele está bom. Só no Brasil são 176 empresas homologadas pelo Inmetro. Dessas 156 empresas, 70% delas estão fora de conformidade. Então, se não for um profissional realmente especializado, ele não vai conseguir distinguir o produto ruim do produto bom. E no final das contas sobra para o consumidor, Porque quando não tem uma boa qualidade, quem paga é o consumidor. Exatamente. Você vai colocar um ar-condicionado na sua casa, um cabo de 6 milímetros, 4 milímetros, vai esquentar, vai acabar pegando fogo. Aconteceu o que acontece aqui, Aqui você tem um cabo bom e ali um cabo ruim. Então, o cabo bom, ele numa temperatura de 46 graus normal. Perfeito, muito obrigado pela entrevista. Márcio, eu volto com você. Obrigado pelas informações, Mário. 3 pessoas foram presas em uma operação contra um grupo criminoso suspeito de furto de veículos e pornografia infantil. O repórter Joab Alves tem as informações. A operação aconteceu na manhã dessa terça-feira. Foram 6 mandados de prisão, onde 3 pessoas foram presas e 3 estão foragidas, inclusive o líder dessa quadrilha. Eu vou convidar aqui a delegada, a Letícia Moreira. Seja muito bem-vinda aqui ao NE2. Vou pedir para a senhora aproximar mais um pouquinho. Delegada, o que é que vocês descobriram dessa quadrilha que tinham como alvo locadoras aqui da região metropolitana?
Foi o alvo é uma organização criminosa na qual eles locavam veículos dessas locadoras, de grandes locadoras aqui da região metropolitana de Recife, realizavam essa locação com um contrato normal, como se fossem locadores habituais. E a partir daí eles levavam esses veículos, instalavam rastreadores, realizavam a clonagem dessas chaves, posteriormente devolviam a locação ao fim do período locado e a partir daí eles obtinham um monitoramento desses veículos. Quando esse veículo era novamente locado por outra pessoa, eles iam até o local, viam o melhor momento e então realizavam a subtração. Doutora, o que é que vocês descobriram na busca e apreensão? Vocês foram até a casa dos alvos? Como é que funcionou? Então, nós conseguimos junto ao judiciário 6 mandados de prisão em preventiva e 5 mandados de busca e apreensão. Conseguimos executar 3 prisões preventivas, 3 alvos enquanto são evadidos. Durante a busca e a apreensão, nós conseguimos obter contratos de locação, chaves de veículos, diversos veículos, que muito possivelmente seriam empregados nesse tipo de crime, além dos celulares daqueles que foram alvo que conseguimos obter a prisão preventiva. Nesse 1 ano de investigação, vocês descobriram que foram quantos veículos furtados? Pelo menos 17 veículos. As investigações continuam, porque nós agora vamos atrás do paradeiro, do destino desses veículos. E é a segunda fase das investigações. Sobre o material de pornografia infantil, o que é que vocês descobriram? Sim, isso aconteceu durante as investigações, em conjunto com a inteligência da polícia. Nós obtivemos acesso a materiais de mídia, arquivos de mídia, na qual esse líder dessa organização armazenava cenas de sexo explícito envolvendo menor de idade, assim como mídias nas quais ele estava em um motel com crianças, supostamente crianças. Muito obrigado pela participação aqui com a gente no NE2. Eu volto com você no estúdio. A Delegacia do Consumidor está investigando uma denúncia de estelionato contra mulheres durante uma seleção de modelos no Recife no mês passado. A agência acusada pelas vítimas é do estado de São Paulo. Esta mulher preferiu não se identificar. Ela registrou um boletim de ocorrência depois de ser atraída por um anúncio na rede social. De acordo com a mulher, que tem 50 anos, uma agência anunciou uma seleção de mulheres com mais de 40 anos para campanhas publicitárias de grandes marcas. Fizemos umas fotos, primeiramente, para fazer um teste, para saber a nossa desenvoltura, nosso posicionamento na frente da câmera, tudo isso. Depois desse teste, nós fomos chamados numa sala e ali foi onde foi realmente dado o golpe. Ele falou para mim que eu fui muito bem, a minha desenvoltura foi excelente e eu já tinha 2 lojas, 2 marcas fechadas comigo. Mas que eu teria que pagar ao rapaz que ele ia ser meu agente. E esse valor seria de R$ 3.360. A gente primeiro tinha que efetuar o pagamento para depois ter direito a ler o contrato. De acordo com as vítimas, a suposta agência de modelos organizou um evento de 3 dias num grande hotel no bairro de Boa Viagem. Inicialmente, no contato feito por mensagens, eles disseram que não haveria nenhum custo. Mas quando as mulheres chegaram lá, no hotel, os supostos agenciadores cobraram sim, e valores bem altos. Nós não trabalhamos com vendas de book, tá? Se essa é a dúvida da senhora. A seleção ela não há custos. Esta outra mulher, que também não quis se identificar, tem 55 anos. Ela conta que passou mais de R$5 mil no cartão de crédito. Você ouve falar de golpes de todo tipo, de toda qualidade, mas quando você cai num deles, você fica se sentindo envergonhada por não ter percebido e não ter estado atenta para se proteger. A amiga dela tentou estornar parte do valor quando percebeu que poderia estar sendo vítima de um golpe. No outro dia a gente retornou, conseguiu, depois de, muito esforço, muita dificuldade, a gente conseguiu diminuir o prejuízo para R$1.000, 500 para cada uma. Nas fotos de Severina e de Ana Paula é possível ver a estrutura do evento. As duas também pagaram mais de R$1.000 para a agência, que depois parou de responder as mensagens. A gente está numa fase assim de
de viver uma vida tranquila, né? E de repente você passa por uma situação dessa, né? De ter sido iludida da sua boa fé. A gente que tem um trabalho na sociedade de valorização das mulheres contra o etarismo, não é? Fortalecendo as mulheres nessa relação de autoestima, e eles usam isso para fazer uma extorsão, para poder nos roubar. Né? Isso é um crime, então a gente está aqui por conta disso. Não só chamar a atenção de outras mulheres para não cair nesse golpe, mas que a gente possa ser ressarcida do que aconteceu financeiramente. A agência de modelos produtora Angels disse que a avaliação das mulheres foi gratuita e que o valor foi cobrado para quem não tinha portfólio profissional. Informou ainda que nenhuma candidata foi coagida e disse que quem se sentiu lesada pode retomar o contato para buscar uma solução. Um incêndio hoje pela manhã atingiu um trem que faz parte do ramal Jaboatão da linha centro do metrô. Nas imagens enviadas para a TV Globo e também para o G1, mostram fogo se espalhando na linha férrea embaixo de um vagão durante o embarque de passageiros na estação Cavaleiro, em Jaboatão. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code aí na tela, você acessa todos os detalhes da reportagem que o G1 preparou. O acidente foi por volta das 6h30 da manhã, um horário de muito movimento no metrô. As pessoas tiveram que descer e pegar outro trem. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, disse que o fogo começou quando uma roda do trem travou, gerando atrito com os trilhos. O veículo foi recolhido e o sistema não precisou ser paralisado. A ex-empregada doméstica Mirtes Renata Santana de Souza apresentou o trabalho de conclusão de curso em Direito e foi aprovada com nota máxima pela banca avaliadora. Mirtes é mãe de Miguel, que tinha 5 anos e morreu após cair do 9º andar de um prédio no Recife 5 anos atrás. Outros detalhes você também confere no G1 pelo QR Code que está aqui na tela. O estudo foi sobre o trabalho escravo contemporâneo com foco nas trabalhadoras domésticas. A apresentação aconteceu na tarde de hoje na Uninasal Recife. Miguel estava sob os cuidados de Sari Corte Real, ex-primeira-dama de Tamandaré, no litoral sul do estado. Mirtes Renata, que era empregada doméstica, estava passeando com o cachorro da família quando o acidente aconteceu. Desde então, ela passou a estudar direito e atuar como ativista contra violações dos direitos das trabalhadoras domésticas. Depois do intervalo, em visita a Pernambuco, ministra das Mulheres tem agenda voltada à valorização feminina. E o técnico Daniel Paulista chega ao Recife para comandar o esporte. Lembrando que o NE2 está no Instagram, nosso perfil é o @ne2.globo. E a gente volta em instantes. Até já. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, veio a Pernambuco pela primeira vez para cumprir a agenda voltada à valorização feminina. A visita da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, começou no Cabo de Santo Agostinho pela manhã. Ela participou da primeira escuta pública com mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família, que teve a participação de moradoras da região. A gente quer mostrar que a gente é e a gente pode. Somos mulheres guerreiras e temos nosso valor. Então a gente quer ser conhecido esse valor como pescadora. A iniciativa deve ocorrer em todo o Brasil, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social. A ideia é entender o impacto dessa política pública na vida das mulheres e das famílias. Ela precisa ser mais fortalecida e ela precisa de uma escuta mais ativa para nós mulheres que nos beneficiamos do Bolsa Família. Porque assim, eu sempre falo que a gente não quer sobreviver pelo resto da vida do Bolsa Família. A gente quer, no mínimo, ter uma segurança, uma estabilidade, para que a gente possa deixar de receber o Bolsa Família, porque existem outras pessoas que também precisam desse acesso, dessa política pública. À tarde, a ministra visitou o Centro de Promoção dos Direitos da Mulher, Marta Almeida, no bairro do Recife. Estavam presentes vereadoras da cidade e o prefeito João Campos. A secretária da Mulher apresentou os programas de assistência e acolhimento à mulher da capital. As ações de prevenção, de enfrentamento, apresentamos as salas do Compaz, apresentamos os nossos
projetos e ações voltados para a área da promoção da autonomia financeira das mulheres e buscar parcerias para que a gente possa fortalecer esse trabalho aqui na nossa cidade. Durante a visita, a ministra Márcia Lopes também conheceu as dependências do centro, que foi inaugurado no ano passado. O espaço oferece cursos, palestras e oficinas para fortalecer a independência financeira de mulheres vítimas de violência. Nós queremos as mulheres livres de qualquer tipo de violência, queremos as mulheres se sentindo pertencentes, sendo de fato participantes dos seus processos de desenvolvimento. Isso significa que é preciso que quando a gente pensa no orçamento, no plano municipal, que o prefeito, os gestores, secretários, os conselheiros, os vereadores e vereadoras, de fato, assumam esse compromisso. Um concurso escolheu hoje o rei e a rainha do milho da pessoa idosa do Recife. O Compás do Alto Santa Terezinha virou um arraial, com muito forró, do trio Pé de Serra Canta Sabiá. A festa foi para escolher o rei e a rainha do milho da pessoa idosa do Recife. 16 pessoas participaram da disputa. São candidatos e candidatas que têm entre 61 e 91 anos de idade. Todos fazem parte de grupos de convivência aqui da capital. Todos tinham uma torcida vibrante. A torcida vai para quem, hein? É Vilsa! Como é o nome do grupo aqui? Viver a vida! Vocês são de onde? Campina do Barreto! E a torcida é para quem? Para Silvinha e a rainha do Silvinha e Leonardo. As damas se vestiram a caráter. Usaram vestidos de chita, brilho. Algumas ousaram, já chegaram vestidas de rainha. O que a senhora está trazendo para ganhar esse título de rainha? Meu carisma, né? Minha sensualidade e a minha paz de espírito. Eu danço todo final de semana. Eu danço no Cisne, danço nas Paz. Tudo que tiver festa, eu estou dançando. Então isso vai garantir... Amanhã já irei para Caruaru dançar lá no Sesc de Caruaru. Os cavalheiros também vieram num charme danado. Da customização dos trajes juninos aos detalhes do bigode e a coroa de rei. Tudo foi confeccionado por mim mesmo, para poder mostrar o São João de Pernambuco é esse aqui. Ser simpático, lindo e bonito e o forró no pé. E você tem essas características? Não, infelizmente não. E como é que vai ganhar? É porque eu gosto mais de carnaval, mas para incentivar a moçada aqui, a galera, estou chegando junto. Este é o primeiro concurso para escolher os representantes juninos da pessoa idosa, realizado pela Secretaria de Direitos Humanos e Juventude da Prefeitura do Recife, com apoio do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. O que a gente quer é incentivar a participação da população idosa, que hoje representa 17% da população do Recife, que ela cumpra e participe dos espaços da cidade. Os vencedores vão receber R$2.000 cada um e desfilar no São João da Pessoa Idosa no dia 17 de junho, no Classic Hall. Uma banca com 8 jurados avaliou postura, elegância, domínio do forró e, é claro, a alegria dos participantes. Entre eles, Evelise Freire, bailarina e rainha da quadrilha junina Lumiar. Representa uma emoção muito grande, né, em vê-los se doando, né, voltando a brilhar, a brincar. Agora eles estão aí livres, leves, né, e competindo agora com esse concurso. Ah, coisa linda. E vamos conhecer agora os vencedores do concurso. O título de Rei do Milho da Pessoa Idosa do Recife foi para Leonardo Bezerra dos Santos, de 64 anos. E o de a rainha foi para Maria Isabel de Araújo Ferreira Silva, de 75. Parabéns a todos os competidores. A lei que reconhece a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém como manifestação da cultura nacional foi sancionada ontem pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin. A sanção reforça a relevância do espetáculo apresentado todos os anos no Teatro ao Ar Livre de 100 mil metros quadrados, que fica no Brejo da Madre de Deus, agreste de Pernambuco. O projeto foi proposto pelo deputado federal pelo PSB, Felipe Carreiras. Agora o futebol. Daniel Paulista, novo técnico do esporte, chegou há pouco ao Recife. Diogo Marques está no aeroporto e traz para a gente as informações ao vivo. Diogo, boa noite. Seja bem-vindo.
Oi, Márcio. Boa noite para você, muito boa noite a todos. Daniel Paulista desembarcou aqui no aeroporto por volta das 6h30 da noite e foi recepcionado por alguns torcedores que vieram para passar aquele primeiro apoio, passar aquele primeiro recado para o novo treinador, né? Nós temos imagens para mostrar para vocês. Esses torcedores, muitos conseguiram tirar uma foto. Assim que Daniel Paulista apareceu, ouviu o nome dele ser gritado por esses torcedores, ouviu também aqui gritos de "Eu acredito". E nas primeiras palavras, o próprio Daniel falou também que acredita bastante, que em nenhum momento pensa em não acreditar na missão dificílima que o Sport tem pela frente, que é se livrar do rebaixamento para a segunda divisão. A missão de Daniel é essa, ele tem 27 jogos no Campeonato Brasileiro para conseguir esse feito. Até agora, em 11 partidas disputadas, o Sport tem 8 derrotas e 3 empates e está na lanterna do campeonato. É importante lembrar que Daniel estava empregado, né? Ele estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Clube do Remo, inclusive muito bem, disputando ali as 4 primeiras colocações do campeonato, mas mesmo assim decidiu largar o trabalho por lá, foi para Ribeirão Preto, para casa, descansar um pouquinho durante o fim de semana e hoje sim chegou ao Recife. Amanhã começa a caminhada de Daniel Paulista como treinador do Sport. Ele vai ser apresentado oficialmente e conceder entrevista coletiva. A coletiva está marcada para as 10:11 da manhã. Márcio, boa noite para você. Boa noite, Diogo. Obrigado. E antes de a gente se despedir, deixa eu te fazer um convite. Já segue a gente no Instagram? Nosso perfil é @n2.globo. É mais um canal para a gente se conectar. Você vai encontrar bastidores, notícias e pode também sugerir reportagens. @n2.globo. Nós ficamos por aqui. Hoje o JN é mais cedo, às 7:50. Para você, uma boa noite. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.